Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estão a ouvir mais um A Vida Resolve-se Sozinha, com a psicóloga Cristiana Santos, que veio diretamente de Londres só para falar comigo. Foi isso, Cristiana? Foi. E vamos a um episódio que eu acho que vai quebrar com muitos preconceitos e vamos aqui falar de uma coisa que se fala pouco, embora se pense muito. Sabes o que é? Não sei, mas estou tão curiosa. Não, mas vou aqui dar uma introdução com uma história que talvez não, tenho a certeza absoluta. Não. Antes de começares a tua história, eu vou fazer aqui, repetir o teu podcast para lhe contar a toda a gente o que é que se está a passar. Eu só sei que ela adora este tema, que está super entusiasmada e que é uma história. E este tema é relações plurais. Poliamor, o que quiserem chamar. Esta altura o meu marido está sentado a agarrar-se à cadeira ou sei lá, onde estiver. Sim. E pensar, ai meu Deus, o que é que a Catarina vai dizer? Pois então, eu vou-vos confidenciar que devo ser das maiores fãs de um programa que dá, ou que dava, num canal da TV Cabo, não é? TV Cabo é tão anos 90. Que de uma família, portanto, em que existe em que ele tem várias mulheres. Qualquer coisa, que aquele era Mormon. Exatamente, pronto, aqui está associado à religião, não vamos por aí de todo, não é esse o nosso caminho, mas existe de facto um marido, ele na última série ele já tem 4 esposas, 4 mulheres. E eu dei por mim, muitas vezes, quando estava a ver o programa, eles têm muitos filhos, quer dizer, uma das mulheres só teve um filho, uma delas tem muitos, há várias dinâmicas, tanto de casal como de parentalidade, e eu dava por mim, muitas vezes, a ter um pensamento que calava ou que oprimia, porque pensava, Catarina, que vergonha sequer estares a pensar nisso, porque eu dizia, isto faz todo o sentido. Uhum. E o que é que faz sentido? Primeiro, não me chocava de todo o facto de ele gostar ou de amar aquelas 4 mulheres. Relações completamente diferentes, elas também mulheres completamente diferentes. As dinâmicas, de facto, muito diferenciadas, mas uma interajuda e portanto, uma logística em termos familiares que eu acho que é invejável. Aquelas mulheres o que diziam era que não tinham medo, por exemplo, de morrer porque existiam uma mulher equiparada à figura de mãe e que os filhos nunca estranhariam a presença daquela outra mulher. Para que isto não tenha um lado quase sexista, eu sei que existem tribos em que isto acontece até ao contrário, portanto há uma mulher, uma figura feminina que tem mais do que um esposo, do que um marido, sendo que também todos eles têm funções diferenciadas na dinâmica da família. E eu, por muito que tenha desejado calar esta sensação ou esta noção, foi tentar, ou seja, não ter vergonha do que estava a pensar, porque para mim aquilo não me choca. E à partida deveria ser algo que me choca, porque aquilo não é uma traição, não é algo que é decidido pelo casal. Podem-me dizer, está bem, mas há pressões religiosas para a aceitação. Não tenho dúvida de que há uma cultura em que tu cresceste que te faz aceitar aquilo. Mas o que é verdade é que, por exemplo, as filhas mais velhas de alguns daqueles dos casais não optaram por esta questão, portanto, não quiseram ter outra mulher na relação e outras quiseram, portanto, não acho que seja só por si uma pressão. A questão é, eu acredito que é possível amar mais do que uma pessoa. E eu quero que me digas, enquanto psicóloga, Catarina, está tudo bem? Tu és normal. Catarina, está tudo bem. Tu és normal. Agora fala-me disto do ponto de vista desta caixinha maravilhosa que é o cérebro. Podemos amar mais do que uma pessoa e estamos a falar, obviamente, de amor romântico, de amor casal, de amor com intimidade física. Sim. Podemos amar mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Agora eu depois posso pedir que aqui ponham assim uns rufos de tambor. Isso mesmo. Então é possível. É possível. Nós muitas vezes não nos permitimos
Porque, ok, vamos falar, as nossas construções de amor são as construções da nossa sociedade, daquilo que é amor e como é que o amor deve ser. Por exemplo, o casamento é para toda a vida, Catarina. Tu sabes disso, não é? É para sempre. É para sempre. O casamento é para sempre, porque morria-se aos 32 anos, não é? Ou então, se morrêssemos aos 32 anos, alguém ia para a guerra e morria na guerra, ou então havia uma doença e, entretanto, morria na doença. Então, o tempo em que as pessoas ficavam juntas num casamento, quando o casamento era para sempre, era mais reduzido porque a esperança média de vida era mais reduzida. Além disso, a ideia do casamento por amor só surge no século XIX. Por isso também é uma ideia, ou os casamentos eram um negócio. O negócio, obviamente, não havia sentimentos. Era uma parceria com um conjunto de interesses associados que não tinham nada a ver com o amor. Logo, tinha outras, o que torna as coisas difíceis ou fáceis, não é? Às vezes é a passionalidade, não é? E nesse sentido, isso também alterou as coisas. Agora, da forma como nós hoje, neste século, que eu até tenho que dizer que estamos no século XXI, não estamos? Estamos. Eu nasci no século XX, às vezes ainda fico um bocado confusa. Século XXI, a parte da década é mais polémica, porque cada um diz a sua coisa, mas não vamos por aí. Pronto. Estamos em 2020. Ok, então em 2020, aquilo que nós vemos que acreditamos que é o amor, que é os casamentos são feitos de amor, nós temos uma esperança média de vida que já ultrapassa os 80 anos, a ideia do casamento para sempre já não, como era antigamente, já não funciona. E há a ideia do amor para sempre, não é? Porque este amor irá durar para sempre. Então, há o amor para sempre e depois temos, será que então posso amar várias pessoas ao mesmo tempo? Nós podemos. O que nós temos às vezes são pessoas que conseguem desempenhar vários papéis ou temos amores que não são assumidos. Claro. Porque, quer dizer, porque nós também, é que o Dr. Gameiro falava desta questão de que nós temos uma construção social muito associada à religião, que tem a ver com o facto de sermos monogâmicos e a questão da fidelidade e da monogamia. Mas que de facto é uma construção, não é algo que seja natural ao homem ou à mulher, no sentido em que existem outros interesses ou existirão outros focos de atenção ao longo da vida e depois a pessoa, como é um ser racional, pode optar por eu não quero dar continuidade a este interesse que surgiu. Mas esta ideia de que é possível amar várias pessoas, naturalmente em funções diferentes ou com características diferentes, mas num amor romântico. Sim. Eu vi, para aí, uns fins de semana atrás, vi um filme que estou aqui a tentar lembrar-me do nome, que é com a Meryl Streep. Sim. E o Hugh Grant, que acho que é Florence, é a pior cantora de ópera do mundo. Esse filme é baseado numa história real e é muito engraçado porque ele é casado com a senhora, com a Florence, e depois tem uma outra pessoa com quem ele está. E ao princípio nós pensamos que ele a está a enganar. Pronto, não quero estragar o filme para ninguém, mas pronto. Pensamos que ele está a enganar. Até que há uma determinada altura em que se percebe que é o arranjo deles. Eles nunca, durante toda a sua relação, tiveram relações sexuais. A intimidade deles é quase um companheirismo de almas. E com a outra pessoa mais nova com quem ele está, ele tem aquela relação mais mundana das festas, do álcool, da relação física. E há uma determinada altura que ele tem que escolher uma delas. E quem é que tu achas que ele escolhe, Catarina? Escolhe a companheira das almas. A senhora que não tem cabelo e que está doente e que é mais chata e velhota? Sim. E foi exatamente isso que ele escolheu. Claro. Foi exatamente isso que ele escolheu. Mas repara, quando nós estamos nesta posição, nós achamos sempre, não, ele vai escolher a nova, gira, não sei mais. Não, foi a companheira das almas. Mas quem é que... Vamos estragar o filme todo, acho que tínhamos de ter feito um aviso prévio. Spoiler. Não, e o que é que o obriga a escolher? O que o obriga a escolher foi, pronto, é uma situação em que uma está a fazer ridículo da Florence, não é? E ela diz-lhe, se tu te levantares desta mesa para ires cuidar dela, quando voltares eu cá não estou. E ele levantou-se da mesa. Provavelmente ele Mas não... aí pronto, aí caímos novamente numa situação que eu acho que é aquilo que impede a maioria das pessoas de idealizar uma relação plural ou em que existem outros parceiros para o nosso parceiro, ou nós temos outro parceiro. A questão é o ciúme, não é? É a questão do momento em que tu obrigas o outro a uma escolha. Isso acontecerá sempre?
Eu acredito que existem relações em que não existe mentira. Eu com traição tenho alguma dificuldade em acreditar que as coisas possam acontecer, porque a partir do momento em que uma traição é descoberta, a relação tem que sofrer uma transformação, porque quando há uma mentira, há uma quebra de confiança. Sim. E a relação tem que se redesenhar, redescobrir ou morrer. Agora, se for uma situação que é do conhecimento de todas as partes, aqui o que pode estar envolvido é... O que é que me leva a não aceitar isso? É porque naturalmente eu terei ciúmes que exista outra pessoa na vida de quem eu gosto? Primeiro, há toda... Eu acho que ainda antes de chegares a isso, a primeira coisa é: isso não é aceitável, o que é que as pessoas vão dizer? Isto é logo a primeira coisa, porque vai querer dizer, e é o que acontece normalmente quando há traição. Após a traição, a pessoa traída muitas vezes sente: porque eu não sou o suficiente, tu tiveste que me trair. Então nós fazemos muito: o que é que isto quer dizer de mim? E às vezes não quer dizer nada de mim. Exatamente. Então, antes ainda de chegar à parte do ciúme que eu posso ter da outra pessoa, eu simplesmente não aceito isto porque não é aceitável, porque a sociedade diz-me que isto não é aceitável. Eu deveria ser total e suficiente para ti, e se amas outra pessoa, então é porque algo me falta ou algo que eu não te dou. Ou é porque não me amas a mim, ponto. Ou porque não me amas a mim, vemos sempre um tema de insuficiência. Nós nunca vemos um tema de excesso de amor ou de mais para dar. Nós vemos já uma insuficiência, a falta de qualquer coisa. Então acabamos por primeiro não aceitar. Depois, imaginando que há uma aceitação e que conseguimos fazer, depois há sempre o medo de perder e de ciúmes e quase de competição. Nós entramos em competição. Sim, mas isso eu acho que nós entramos em competição. E se pensarmos num mundo que é mais livre de preconceitos, que será o mundo animal, em que isto aconteceria por uma questão de sobrevivência, são seres irracionais, não será como um homem e uma mulher, ou como dois homens ou duas mulheres. Mas a questão é essa: entraremos sempre naturalmente numa competição, mesmo que seja uma situação que eu aceitei de início, porque é um ser igual a mim, porque eu me vou sempre comparar. Ou seja, se calhar a monogamia, mais do que algo natural, porque eu só terei este interesse para sempre porque amo esta pessoa e sou-lhe fiel, será algo que eu não aceito, porque eu nunca suportarei a dor dessa competição. É a dor dessa competição, mas repara, tu consegues aceitar a poligamia e vamos falar... Do ponto de vista teórico, sim, mas o que me questiono, exatamente à semelhança do que estavas a dizer, é isso: eu aceito o conceito, entendo, principalmente quando a decisão de um outro elemento é até tomada em conjunto, não é apenas, neste caso, o homem que decide, seria o casal, vamos supor, e volto a reforçar que é importante tentarmos abstrair-nos das relações, da parte religiosa de tudo isto, porque é óbvio que eles acreditam, porque também cresceram a acreditar que aquele é o formato que faz sentido. Mas o meu medo seria, se eu me visse naquela situação, entrar no ciúme da competição, ou seja, de pensar porque é que ele não gosta mais de mim do que... Porque requer muita autoconfiança. Quer dizer, mesmo que tu aceites a poligamia, requer muita autoconfiança. Pois é mesmo uma questão de autoestima, porque lá está, eu não acho que o problema seja essa questão do amor, porque eu acredito que, por exemplo, até numa relação que termina e com a qual tu já nunca mais vais estabelecer uma relação de intimidade, eu posso afirmar o resto da minha vida que amo aquela pessoa e depois descobrir um novo amor, e esse não me impede de manter sentimentos. Pronto, mas aqui não existe competição a nível íntimo, não é? Não existem... Ou, por exemplo, imaginar uma situação mais extrema em que eu fico doente, estou casada, portanto, eu estou casada com o Pedro, fico doente e essa doença impede-me de manter uma relação física com o Pedro. E lhe dizer a determinada altura, olha, eu percebo que queiras outras coisas da vida. E depois tentar perceber, será que eu acho que se eu fosse incapaz, não entraria em competição. Sendo capaz, tenho medo de entrar nessa competição. Portanto, se calhar é muito mais um jogo de egos do que propriamente isto do amor monogâmico como única forma de amar. Ou seja, será que quem vive numa situação de poligamia não chegará a um ponto em que de facto não aguenta porque tem ciúmes ou porque tem... Eu acho mais do que ciúme essa palavra, competição com o outro.
Sim, é um grande risco porque nós seres humanos somos normalmente naturalmente competitivos. Naturalmente competitivos. É um risco que nós corremos, por isso requer muita autoconfiança e requer também muita aceitação. E a aceitação não é só a minha aceitação, a aceitação do próprio. É eu também estar num ambiente que dá aceitação do próprio, da própria relação, estás a perceber? Claro, isso sem dúvida, não é? Porque se viveres esta relação escondida, só por se uma das partes da relação tiver que ser obrigatoriamente escondida, ainda que não do parceiro, mas do resto do mundo, isso vai fragilizar, não é? E nós não vivemos numa sociedade em que isso seja aceite. Quantas histórias é que nós não ouvimos dos anos 50, em que tínhamos o patrão que tinha um caso com a secretária, que no fundo era a mulher sabia, mas que fez sempre que não sabia, e temos quase um amor para com uma mulher e um tipo de amor para com a outra. Mas eu aí, se formos muito para trás, tenho sempre medo de bater em questões um bocadinho machistas, não é? De uma altura em que isso só seria permitido a uma das partes e que naturalmente existia a mulher que era a mãe dos filhos e a mulher que seria dada ao sentimento mais físico. Mas indo para uma época mais atual, eu acredito que existam imensos casais em que há relações paralelas e que isso é do conhecimento de todas as partes. Sim. Repara, para nós chegarmos onde estamos hoje, nós começamos com isto. E aqui eu não estou sequer a colocar, não me estou a focar na parte da traição, ou um é físico, outro é aquilo. Estou a falar de que o amor poligâmico já existe há muito tempo, tem tomado formas diferentes. Eu e tu hoje podemos falar mais disto abertamente e dizer isto existe na nossa sociedade, de uma forma mais encoberta, mas já aceite por todas as partes envolvidas. Mas para haver esta aceitação houve esta caricatura, não é, da secretária e por aí fora, mas é algo que é constante na nossa realidade, que nós simplesmente fazemos na sociedade e na nossa realidade, que fizemos de conta que não existe e que não é possível. Claro, porque é uma questão cultural, mas a questão é que eu acredito que esse amor exista se não existir mentira. Sim. Ou seja, que as relações possam continuar apesar disso, desde que não exista mentira. Sim. Mas que naturalmente existe sempre uma parte da relação que vai entrar em competição com a outra. E aí é que eu acho que poderá vir a dor. Mas repara, numa relação monogâmica, vai haver sempre uma parte que também vai entrar em competição com a outra. Nós vamos sempre entrar em competição, ponto, em qualquer relação, e mesmo numa relação monogâmica. Assume que numa determinada altura eu tinha ciúmes dos amigos do meu marido, por exemplo. Não estamos a falar de amor romântico, mas repara, tu vais sempre na parte da competição pela atenção do outro. Pela competição, mas ou então tu vais competir com o outro para determinados papéis, qual de nós é que é melhor pai, ou qual de nós vamos sempre competir. Pode não ser, estamos a competir pelo lugar do amor, mas nós vamos sempre competir. A forma como nós lidamos com essa competição, a forma como nós conseguimos regular as nossas próprias emoções e o nosso papel nessa competição, seja em que contexto for, poligâmico, monogâmico, em diferentes níveis, é que vai fazer a diferença. Sim, mas a minha questão é mais, eu como pessoa, se suportaria ou não suportaria essa relação. Ou da mesma forma, se fosse eu a ter vários parceiros, ainda que do conhecimento, se eu conseguiria gerir a minha atenção e os meus sentimentos de igual forma, e eu aí acho que não. Não sei se conseguiria, porque a exclusividade tem essa vantagem, não é? O amor monogâmico tem a vantagem de tu estares focada, mas lá está, mas também a probabilidade de te desfocares e disso ser um catastrófico para a relação também existe. Mas a ideia de poder amar mais do que uma pessoa, eu acredito de facto que podemos. Sim. Até que ponto é que depois não estamos muito, muito oprimidos por aquilo que é bem visto e que as pessoas iriam aceitar. Isso aí acho que é... Agora, muita gente sempre diz, o meu marido, a minha mulher teve um caso e contou-me, ou seja, vamos aqui pôr de parte as questões das mentiras e da traição nesse sentido, porque eu acho que nós aqui confundimos a questão da traição, lá está, primeiro com a componente monogâmica, eu estive com alguém fora da minha relação monogâmica, mas ainda mais com toda a questão da mentira e do esconder que está por detrás dessa relação paralela. Mas aconteceu ou está para acontecer e o marido ou a mulher expressa ao outro aquilo que acontece e a relação sobrevive, mantém-se.
Isso a mim, lá está, não me choca. Sim. Eu não sei até que ponto é que depois é possível permanecer por longo tempo, mas eu acredito que sim. A questão é que somos tão... Consegues-te imaginar, Catarina, sempre que falaste puseste-se mais na posição eu a aceitar o outro a amar outra pessoa. Agora imagina-te ao contrário, a seres tu a amar duas pessoas, então aí tu não... aí o tema do ciúme já não se coloca tanto. Porque não, mas teria aquela... Acho que teria... Ou essas duas pessoas aceitavam por completo a situação, ou eu ia estar em permanente angústia por aquilo que lhe estava a fazer passar. Acho que essa seria a minha... Quase como ter duas melhores amigas e achar que elas estavam a ter ciúmes uma da outra, e eu lembro-me que isso é uma memória minha muito antiga, de quando andava no infantário e tive uma situação. Então guardo sempre isso com aquela medo de estar a fazer sofrer as duas pessoas, e estamos a falar de um amor-amizade. Mas na relação, não sei se eu ficaria preocupada ou muito angustiada com o facto das duas pessoas que eu amo não aceitarem a situação. Se aceitassem, não sei, mas eu acho que isso é possível. Sim. Do ponto de vista tanto de sentimentos como de logística. Deixa-me dizer-te uma coisa que é válido para as tuas amigas. Eu nunca mais soube delas, caramba. E por aí fora, que é, tu nunca controlas as emoções dos outros. Esta coisa de... Porque o que tu me estás a dizer é, eu estou a tentar regular as emoções dos outros, eu estou a fazer com que os outros se aceitem. Tu não consegues regular as emoções dos outros. Mas eu tenho essa grande ambição na vida. Pois tens. Olha, quando descobrires a forma, partilha, está bem? Não vou conseguir, portanto deixa estar. Okay. Vou tentar eu curar-me. Nós não somos responsáveis por regular as emoções de ninguém. Por isso, no caso, se tu amas duas pessoas, o que tu tens a fazer é assumir-te, clarificar e depois deixar que essas duas pessoas tomem as suas próprias decisões e regulem as suas emoções. Aceitem ou não aceitem. Aceitam ou não aceitam. E não te cabe a ti fazer com que eles se deem bem. Isso acaba sempre mal. Essa coisa do... Okay. Já estás a pôr isto assim num panorama muito... Oh, Catarina, eu já te estou a imaginar. Não, coitadinho. Ai, não sei. Não, imagina o Pedro e um Pedro loiro. Tipo, quase calma, outra Pedro, versão calma. do verde. Não estou... Então deixa-me aqui já agora, se calhar, aliviar-te um bocadinho, que acho que a minha ou o Pedro? Mas eu não tenho outro Pedro. Ela não tem só outro. O meu Pedro. Eu acredito... Primeiro, eu aceito que nós, por natureza, somos polígamos. Somos por natureza, e depois a monogamia é uma escolha. Sim, sem dúvida. Ou seja, a nossa natureza é poligamia, a monogamia é uma escolha. Mas eu acredito que no decorrer de uma relação longa, tu tens uma relação com várias pessoas, tu amas várias pessoas. Sim, claro. Porque... nós mudamos em 10 anos, a pessoa com quem nós estamos mudamos, nós temos que nos aprender a voltar a apaixonar e a amar esta outra pessoa que já é diferente daquela que era, e muitas das vezes casamentos ou relações longas terminam porque eu já não me apaixonei, já não amo esta nova pessoa que tu és hoje. E isto, se olharmos assim, é quase como se tivéssemos vários casamentos dentro do mesmo casamento, como se tivéssemos várias pessoas dentro da mesma relação. É quase que se nós tivéssemos poligamia dentro da monogamia. Mas essa poligamia é aceitável. Agora, de facto, ainda não é aceitável que tu tenhas uma relação com mais do que uma pessoa de forma assumida, tranquila, e isso não é aceito de todo. Mas eu acredito que lá está, também é da forma como todos nós fomos educados, da forma que os valores mais sociais. A ideia, volto a referir, a ideia de amar mais do que uma pessoa, do ponto de vista romântico, é-me absolutamente aceitável. Acho que a logística de uma família plural, por exemplo, em que já há filhos, tudo isso faz muito sentido em termos de apoio, de logística. Depois, na parte física, na parte de entrega, compreendo que sejam necessárias regras muito definidas e até um pouco difíceis para que isso seja confortável para todas as partes. Isto pondo de fora a minha vontade de controlar tudo. Agora, é preciso regras muito, muito definidas, é preciso os tais limites de que falas tanto, para que toda a gente esteja confortável nos seus papéis.
E repara, enquanto estavas a falar, eu estava aqui um bocadinho a refletir que o swing, não é? A troca de dois casais que trocam de parceiros sexuais dentro dos limites daquele casal. É mais aceitável, até se fala mais nisso, do que Mas porque é pontual, não será? Porque não há envolvimento emocional. Exatamente. Porque uma das regras do swing é que não há envolvimento emocional. E é incrível como nós aceitamos esta troca que até há mais rotatividade. Sim, mas acho que a nível de fantasia, não é? A nível de fantasia sexual e de envolvimento físico, tudo isto já se tornou muito mais aceitável e eu acho que, como dizia o Pedro e a Mia, que é um casal com quem conversei, que trabalham nesta área do desenvolvimento pessoal, ela é sueca e ele é português, que falavam numa coisa muito engraçada na relação, que é a verdade absoluta. Ou seja, é algo que te permite partilhar com o outro todas as tuas fantasias, todos os teus pensamentos, o teu lado mais negro, o teu lado mais escondido, e o outro, não tendo que aceitar tudo aquilo que houve, respeita, acolhe, não é? E é engraçado que eu acho que a nível sexual, desta busca da adrenalina na relação, todas estas panoramas são aceitáveis. Mas depois, quando desenvolvemos sentimentos, aí sim vem o ego, ou vem o bichinho do ciúme, da competição, que diz, não, calma, era só para o que era, eu não quero que gostes mais daquela pessoa do que de mim. Agora, também não sei até que ponto é que, por exemplo, numa relação em que tu aceites momentos em que fazes uma troca de casal a nível sexual, se tu não estás a correr um risco que exista um envolvimento. Portanto, isto é tudo muito teórico quando tu achas que não é só para o que é. Sabes lá o que é que aquelas duas pessoas vão conversar enquanto estiverem no seu momento íntimo e que sentimentos é que vão ser desenvolvidos a partir daí. Eu acho que aí é aceitável exatamente pela mesma razão que no início te dizia. É porque o casal aceitou. Sim. Ou seja, o casal falou, conversou, é uma fantasia que se calhar até partiu de mas que ambos aceitam como algo que vão viver na relação, e é um limite que os dois vão conversar sobre ele. Porque quando parte só de que depois transmite ao outro, ainda que o transmita antes de acontecer alguma coisa, imagina que eu agora vou ter com o meu marido e digo-lhe, olha, eu sinto-me atraída por esta pessoa. Há sempre a traição de o que é que tu sentiste e que eu não estava lá, não estava presente, porque nós não vivemos na cabeça do nosso amor, não vivemos na cabeça do outro. Enquanto quando o casal conversa, põe os limites, fantasia em conjunto com isso, é mais fácil. E lá está, na família poligâmica que eles descrevem na série, toda a entrada de um novo elemento é conversada em família. Portanto, eles escolhem a pessoa aí, claro, estamos a falar de meios mais fechados, imagina, claro que vão escolher dentro de alguém que é da mesma religião e que está na mesma igreja, provavelmente dentro de um grupo restrito de pessoas. Mas eu acho que sim, quando é isto até soa mal, mas quando é um projeto partilhado, é uma coisa. Quando é uma fantasia só de o outro vai sempre sofrer por muita autoconfiança, não achas? Sim, concordo plenamente. E há também, tu falaste de várias questões que nós sentimos quando que sequer equacionamos esta hipótese, e uma das outras é a culpa de quem ama, porque tu há bocadinho quando falavas de se eu amasse, eu queria que ele estivesse, estavas-me a falar de culpa. Claro. Pode haver o ciúme das duas partes amadas, não é? Se for um triângulo, não é? Mas aquele que ama normalmente também tem esta culpa. O peso da responsabilidade. Isso. Então isto tudo se resume muito a uma aceitação radical e um amor radical, amor próprio e amor pelo outro também. Porque há todo um tema de posse. Porque nós estamos aqui, é possível amar duas pessoas, é possível amar imensas pessoas ao mesmo tempo, sem posse. Que nós temos ciúme quando temos posse. E o que é posse? Cristiana, em termos da cabeça, o que é isto da posse? És meu ou és minha. E eu sou, percebes? Há uma sensação de... Mas isso é uma proteção? É uma forma que tu achas que te torna mais... que torna aquela relação mais certa, mais... que te dá alguma confiança de que não vais perder o outro? É essa posse? Porque é que nós precisamos dessa sensação? De posse. Eu também acredito que foi algo que é culturalmente, é como nós fomos ensinados a vivenciar o amor. Repara, são os meus filhos, é o meu marido, é o meu namorado, é o meu,
é meu. Então estamos a dizer, existe em relação a mim, há uma sensação de propriedade, de posse. Mais tarde, nós começamos a falar do amor e da liberdade do amor e do amor sem limites, não estou a falar de colocar limites, mas um amor que é mais a um nível mais acima, estás a perceber? Que é mais radical, com muita aceitação. Sim, essa verdade absoluta, se calhar é eu antes de conhecer o meu Pedro, o meu marido, o meu marido, o meu Pedro, viste? Vamos pôr, tipo, se quiseres outra esposa, temos que conversar sobre isso. Não, mas antes de conhecer o Pedro, achava que nenhuma relação sobrevivia a um terceiro elemento. Ou seja, achava que é óbvio que não, ponto. E depois de construir algo, não vamos falar agora, vamos pôr os filhos de parte, de construir uma relação, de construir uma intimidade, uma parceria, uma amizade. Hoje já não consigo ver as coisas da mesma forma. Hoje penso, então, mas se amanhã soubesses que o Pedro se sentia atraído por outra pessoa, isso era razão para o deixares naquele momento? Não consigo dizer, também não consigo dizer sim, aceitaria. Mas também nunca diria agora, não, ele acabaria. Sim. Porque se calhar o aceitar o outro ou o amor, se isso não entrasse nos meus limites, no respeito por mim, se eu sentisse isso apenas como algo que ele tinha que viver dentro daquilo, pronto, que ele teria que viver, se calhar eu aí aceitava. E é engraçado como, de facto, eu hoje entendo que tu tenhas uma relação muito longa, que saibas que o teu marido ou que a tua mulher teve uma relação paralela e que digas, ok, vamos nos redescobrir, vamos reinventar a relação, mas não a termines. Porque percebo que há outras coisas, que o amor pode ser reconstruído em cima disso, e antes de casar achava que não, radicalmente não, que nunca suportaria isso, e eu já não o vejo dessa forma. Repara, falando de traições, a traição às vezes é amar duas pessoas ao mesmo tempo, apenas porque eu tenho, no momento em que eu disser que isto está a acontecer, a pessoa que provavelmente com quem eu tenho compromisso não vai aceitar, então eu vou ter que esconder, porque às vezes existem traições, porque durante um determinado momento da minha vida eu amei duas pessoas ao mesmo tempo. E há um momento em que ou eu vou escolher uma, ou então há uma delas que, pronto, aquele amor acaba ou passa. E às vezes até pode ser, pronto, voltar para o companheiro ou a companheira inicial, ou então não. Mas se nós olharmos efetivamente, há momentos da nossa vida, de uma forma ou da outra, que nós amamos duas pessoas de forma romântica ao mesmo tempo. Só que há tanto peso, tanta culpa, tanto medo aqui associado, que nós fazemos isto quase de uma forma dramática. Eu acho que gostava de muitas mensagens que recebo de mulheres traídas, que se sentem traídas, não vamos, é mais que se sentem traídas, que não saindo dos seus limites de respeito, daquilo que querem para a sua vida, também não tivessem um medo de como é que vão ser olhadas, como a coitadinha que foi traída, porque não, existe ou não existe amor depois, não é o amor depois da traição, existe ou não existe possibilidade de ter uma relação com a mesma base de confiança. Mas lá está, para a base de confiança ser quebrada é porque existiu uma mentira, não é porque existiu uma relação paralela. Exatamente. E é difícil também porque as pessoas às vezes sentem exatamente o que tu dizias há pouco, que é, eu não fui suficiente para o meu marido, ou eu não fui suficiente para a minha mulher, e ela procurou outra pessoa. E às vezes é apenas um momento da vida. Isso, exatamente, é que precisávamos de algo mais. Estavas a falar, eu ontem tive uma cliente e que estávamos a fazer a reavaliação do trabalho que estávamos a fazer com a MDR, e nós nem sequer, ela tem uma traição na sua história, e nós nem sequer precisamos de trabalhar a traição. Porque ao trabalharmos as coisas anteriores, não é, que tem a ver com amor próprio, ela, quando chega ao tema da traição, disse, ok, isto ainda lhe incomoda, esta traição, que chorava copiosamente a primeira vez que me falou sobre aquilo. Ela disse-me, não, Cristiana, isso não diz nada de mim, isso foi uma coisa que ele fez, não diz nada onde eu estou na vida, nunca teve nada a ver comigo. E repara, ela só chegou ali porque trabalhou tudo o resto. O amor próprio. Mas agora em relação aos limites, do que nós falamos muito, dos limites no amor, do impor aquilo que me incomoda, aquilo que me magoa.
Se perante uma relação eu não me sinto, imagina, eu e o Pedro estamos juntos, somos casados, ele numa conversa diz-me que se sente atraído por outra pessoa e eu digo-lhe, desculpa, eu não aceito isso, isso incomoda-me, não quero isso. E se ele ainda assim fizer uma opção, ele aí está a invadir os meus limites porque eu lhe disse o que me incomodava? Se tu sentires isso como uma invasão dos meus... Eu sentiria sobretudo como um desrespeito. Mais como um desrespeito, percebes? Porque a outra pessoa é livre para fazer o que quiser. Eu comuniquei e disse, olha, isto para mim é difícil e nos limites da nossa relação, porque é aqui que nós existimos, isto para mim não é aceitável. É como um ato de guerra, quase, não é? Outra pessoa diz, olha, eu ignoro aquilo que tu me dizes, eu ignoro os limites da nossa relação e eu vou fazer de qualquer forma. Neste caso, é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Mas numa verdade absoluta, se o outro sentiu essa atração no momento em que verbaliza, toma-me quase como uma parte integrante desta decisão, não é? Ele até pode amar as duas pessoas, mas somos seres racionais e se calhar em conjunto tomamos uma decisão enquanto parceria em que eu digo, olha, não, a mim isso incomoda-me, ou então faz o que tu quiseres. Embora eu tenha dúvidas se quando dizemos faz o que tu quiseres, não lhe estamos a dizer não faças isso. Não é? Não... Até que ponto é que, apesar de eu ser uma mulher super confiante ou com o meu amor próprio ali todo alinhadinho e brilhante e polido, aguentaria que o Pedro me dissesse, olha, eu sinto-me atraído por outra pessoa, estou apaixonado por outra pessoa, ou sinto que estou envolvido com outra pessoa. É engraçado tentar perceber. Se eu soubesse antes, é óbvio que lhe diria... Faz o que tu quiseres, mas estava a pensar, não faças isso, pick me, escolhe-me. Sabes que tem muito a ver também com a tua assertividade, com a tua capacidade de expressar aquilo que tu... Primeiro, de te reconheceres o que é que tu realmente sentes, porque a primeira tendência é dizer, faz o que quiseres, para eu não te perder agora, também. E depois, naquela expectativa, dizes, não, mas vais acabar por perceber que eu sou melhor, vais perceber que é a mim que queres e então vai causar muita ansiedade. Então, antes de dizer seja o que for, a primeira coisa é perceber realmente o que é que isto me faz sentir e baseado nisto que me faz sentir, o que é que eu quero fazer a seguir, se eu quero realmente aceitar isto ou não. Eu posso-te falar, por exemplo, de uma forma confidencial, não é? Aliás, sem entrar na zona confidencial. Exatamente. Por exemplo, na comunidade gay é muito mais frequente termos relações abertas, relações emocionais abertas, em que há uma relação em que existe mais do que uma pessoa, em que não pode não ser simplesmente sexual. E clientes que tive nestas situações, aqueles que não corre bem, são aqueles em que uma das partes diz que sim, com medo de perder o outro. Sim, por medo não, nem pensar. Mas eu entendo isso, não. O fazer seja o que for por medo de perder o outro vai entrar mais tarde ou mais cedo nos nossos limites, naquilo que verdadeiramente nos magoa e quebra a nossa essência. Mas o aceitar que a monogamia não é natural, se calhar fará com que... Lá está, com que ganhemos a capacidade de reinventar uma relação, desde que não... Mas aqui, pondo um bocadinho de parte, eu não sei se tu concordas que às vezes isto, se calhar numa perspectiva um bocadinho machista, acontece naquela relação em que recorrentemente o marido engana porque esconde a mulher, tem outros encontros, outras relações, e sempre que ela percebe, ele diz, não, eu não volto a fazer, isto foi só isto ou foi só aquilo. E a minha questão é, aí estamos a falar da mentira, de algo que é depois procurado de forma recorrente e a pessoa mente. Se aquele homem chegasse à mulher com quem vivia e dissesse, olha, de facto eu preciso de outra, sou uma pessoa mais inconstante, gosto de procurar outras relações, outra adrenalina na minha vida, e a pessoa diz, eu aceito isso. E essa pessoa é fraca, Essa pessoa é extremamente forte. A pessoa que diz ambas as partes são extremamente fortes, porque ambas são capazes de assumir aquilo que querem, aquilo que sentem, independentemente do resto, e ter a coragem de pedir ao outro, porque não estou a dizer, olha, a partir de agora vai ser assim, eu estou a pedir ao outro. Então é uma posição de extrema vulnerabilidade que requer imensa força para seres vulnerável a este ponto.
Eu admiro essas pessoas que o conseguem fazer e que o fazem assim tão bem. Sim, eu também admiro, e acho que este assunto das relações plurais vai buscar camadas tão... que de facto não têm nada a ver com o amor pelo outro. São as nossas fragilidades, é perceber até que ponto é que eu me sinto respeitado ou desrespeitada numa relação, e eu admiro ou aceito muito quem faz outras opções e quem tem outras formas de relação que não são aquelas que socialmente impusemos como certas. Sim. Portanto, isso para mim é linear. Às vezes questiono-me sobre os meus próprios limites, o que é que eu supostamente acho aceitável e o que é que de facto conseguiria viver depois de... Sabes o que é que eu acho, Catarina? Eu acho que o que nós estamos a fazer agora, estamos a preparar terreno. Eu acho que nós, a nossa geração... Mas vai ser, como é que vai ser? Estamos a preparar terreno para gerações futuras. Percebes? Da mesma forma que hoje já não... eu ontem dizia a um cliente que tem um bebê e eu dizia, um dia mais tarde, quando ele trouxer a namorada, e o meu cliente corrigiu-me, ou namorado, porque eu não me importo. E quando era miúda não era assim que as coisas aconteciam. Da mesma forma que nós hoje falamos desta abertura de escolha para as nossas crianças em termos de sexualidade... Claro, Cristina, assim, eu não tenho, há uns anos, eu sou um exemplo disso, no sentido que eu não tive 2 relações, das quais nasceram 2 meninos maravilhosos, mas são relações em que eu não fiquei, e era mãe de 2 filhos de 2 relações diferentes, apaixonei-me e casei. E casei com um homem que aceitou aquilo que eu era, as minhas relações, a excelente relação e a proximidade que tenho com os pais dos meus filhos. E eu essa parte do amor, ou seja, eu não tenho dúvida de que o que me levou, eu digo muito isto às mulheres que estão muito zangadas com relações que terminaram e que ficaram com filhos, e muitas vezes isto acontece ainda com os bebés muito pequenos, mas isso é outra conversa, porque tem a ver com questões de facto de intimidade, do quanto a relação sente a chegada de um filho, mas muitas mulheres, as relações acabam com os bebés muito pequeninos, e quando me mandam mensagens um bocado, pronto, a vida acaba ali. Sim. A vida acabou por causa do preconceito, de como é que o outro vai ou não aceitar, e depois estão cheias de raiva daquele homem que as deixou. E eu digo muitas vezes, temos que pensar que houve algum momento em que aquele homem foi um príncipe, não é? Porque se existe um filho, de certeza que pelo menos no momento estivemos juntos na forma mais íntima possível e imaginária. Portanto, e depois a vida transformou-os em sapos, mas houve um momento em que estas pessoas foram príncipes, em que os amamos. E não podemos transformar todos os amores das nossas vidas em raiva para podermos deixar entrar um novo amor. E para mim, os pais dos meus filhos são pessoas que eu guardo, ainda que de maneiras diferentes, porque foram relações diferentes e são relações diferentes, de formas muito distintas, eu guardo-os num lugar muito especial. E quando o Pedro entrou na minha vida e eu casei, já tendo um filho de cada relação e tendo agora uma relação estável, lá está, monogâmica, todas essas características que eu não tinha tido antes, eu acho que é algo que há uns anos não seria de todo aceite, a não ser que eu fosse viúva. Exatamente. Não é? Nunca na vida, com os pais vivos e 2 relações que não tinham resultado, tu não terias 3 filhos, um de cada pai, todos vivos, e eras uma mulher perfeitamente... Não és apedrejada na rua. Não sou. Portanto, não és apedrejada na rua. Isso já evoluiu. Tanto a nível da sexualidade, sim, como da aceitação de novas famílias, de famílias que acabam, que se recompõem, que recomeçam. E eu acredito que sim, que existam outras formas de amor. E eu acredito que o que estamos a fazer aqui agora é parte disto, porque a nossa sociedade agora, tal como está, não está ainda preparada para aceitar este amor radical, este amor que é um amor sem posse, quase assim, porque para amar várias pessoas, amar mais do que uma pessoa requer que eu não sinta posse sobre ninguém, e quer dizer que eu quero que quando eu amo alguém, eu quero que aquela pessoa seja feliz, e se eu me centrar nisto, então, respeitando-me a mim mesma e focando no outro ser feliz porque eu o amo, então isto é totalmente possível. Eu acho... Mas é difícil. Onde nós estamos agora, repare, olhando de onde nós estamos agora, porque nós enquanto sociedade estamos a evoluir do ponto de vista emocional, nós estamos a aprender, nós falamos de limites, ou daqui a uns tempos se calhar já não precisamos falar tanto de limites, não precisamos falar tanto de amor próprio, não precisamos falar tanto de aceitação, porque isso já é algo que já vai... Nós estamos-nos a redescobrir, eu não tenho dúvida, sim, de que a nível das relações, no momento em que entramos, felizmente, e vamos entrando em novos patamares de liberdade, porque os preconceitos vão caindo, claro que nascem outros e não nos livramos disso, mas há novas formas de
de amor, de relação, as distâncias físicas mudaram, há Sim. relações que são em permanência à distância, mas que têm um ecrã e que nos permitem um contacto que de antes não seria possível, pessoas que vão trabalhar para longe e que mantêm as suas famílias no local de origem. Há tantas novas versões do amor e das relações que não existiam antes, é claro. Mas vamos ver até que ponto é que, ou seja, eu gostava um dia de assistir, porque não sou eu que sou essa pessoa e não conheço pessoalmente ninguém com esse altruísmo, com esse amor radical, como tu disseste, e gostava. Eu deixo o desafio que se alguém vive uma relação plural, uma relação plural de verdade, no sentido, não é uma relação plural de verdade, é uma relação plural com verdade, ou seja, em que as pessoas são conhecedoras do que é que se está a passar, que me manda um e-mail para catarinabeato@gmail.com, porque eu gostava mesmo de conversar com alguém que conseguisse chegar a esse ponto de amor radical, sem posse. Gostava mesmo. Eu acho ótimo. E já agora que tu te dirigiste a estas pessoas que já o exercem, eu dirijo-me a nós, o resto da sociedade, e peço simplesmente para guardarmos o nosso dedo indicador e parar de apontar o outro. E se nós pararmos um bocadinho com esta crítica do que é que eu acho que é certo ou não, de que tipo de amor é que nós devemos viver, e sair um bocadinho de mim e começar a abrir espaço para amor, acho que vamos conseguir chegar a ter esta mudança e esta aceitação muito mais cedo. Muito obrigada, Cristina. Eu acho que mais do que amor plural foi uma conversa sobre... Gostei de muita expressão do amor radical. E que é isso, olha, vamos todos guardar os indicadores, vamos todos... Neste caso, eu acho que com as redes sociais e com essas coisas vamos guardar os dedos todos. Sim. Vamos deixar de comparar e de criticar e vamos perceber de facto o que é que nós sentimos, não é? Está cá o teu. Está cá o teu. É tipo ET? Não, agora recolhe. Mas eu recolho todos, eu acho que sim, vamos encontrar aqui esse espaço de eu acho que é uma adrenalina maravilhosa nós permitirmos sentir e vivermos o que sentimos e olharmos para os outros e sentirmos mesmo só. Vivermos isto como se fosse uma montanha russa. Só para terminar, é um bocadinho as práticas de budismo, mindfulness, meditação, trabalham muito todos estes conceitos de amor radical, de aceitação, lugar de observador, não reagir tanto às coisas. Se calhar trazer um bocadinho mais isto para a nossa vida vai nos ajudar a levar para o próximo patamar. Então pronto, convidamos as pessoas agora a praticarem 5 minutos de meditação, nem que seja foco na respiração, não é? Exatamente. E encontrarem assim o que é que as sensações todas do corpo. Pronto, eu não sou especialista, mas eu acho que devíamos cá trazer alguém que domine bem assim a arte da meditação, para irmos para outros lugares. Espero que estejam no próximo episódio, que ouçam todos os episódios que temos tido com e sem a Cristiana, mas obviamente agora vão ter que ouvir principalmente aqueles em que conversámos com a psicóloga Cristiana Santos, e até à próxima. Obrigada, Catarina. Beijinhos. Beijinhos.